Olá, pessoal, boa noite. Espero que já estejam aí. Deixa eu ver se tem notícias aqui. José Costa, por favor, eu já comecei a transmissão, me diz se você está vendo aí. Ok? José, estou aguardando. Também ainda está cedo, né? 21, faltam 10 minutos. É isso? Ok. Vou parar então. Ok. Já estamos online. Então, vou continuar aqui, né? José, você vai distribuindo então para o pessoal aí a entrada, tá? Eu já vou começando. Estamos na lição 42. Nós chegamos a dar a 42 ou vamos dar a 42? Você pode me responder aqui, José? Eu acho que nós temos que dar hoje a 42, não é? Tá dando um delay grande. Deixa eu ver aqui. Gente, você sabe que eu tô ficando craque nisso, hein? Ok, então vamos começar? Lição 42. Deus é minha força. A visão é sua dádiva. A ideia para o dia de hoje combina dois pensamentos muito poderosos, ambos da maior importância. Também expõe uma relação de causa e efeito que explica por que não podes falhar nos teus esforços para alcançar a meta do curso. Verás porque é a vontade de Deus. É a sua, maiúscula, força, e não a tua que te dá poder. E é a sua dádiva, ao invés da tua, que te oferece a visão. Deus é, de fato, a tua força. E o que ele dá é verdadeiramente dado. Isso significa que podes recebê-lo em qualquer momento e em qualquer lugar, onde quer que estejas e em qualquer circunstância em que te achares. A tua passagem pelo tempo e pelo espaço não é ao acaso. Não podes senão estar no lugar certo, no momento certo. Tal é a força de Deus. Tais são as suas dádivas. Hoje teremos 2 períodos de prática de 3 a 5 minutos. Um assim que possível depois de acordares, e o outro o mais próximo possível da hora em que vais dormir. Porém, é melhor esperares até que possas sentar-te, quieto e sozinho, no momento em que te sintas pronto, do que preocupar-te com a hora da prática em si. Começa esses períodos de prática
repetindo a ideia para o dia de hoje lentamente com os olhos abertos, olhando ao teu redor. Em seguida, fecha os olhos e repete a ideia outra vez, ainda com mais vagar. Depois disso, tenta não pensar em nada, a não ser nos pensamentos que te ocorrem relacionados com a ideia para o dia. Por exemplo, poderias pensar: a visão tem que ser possível. Deus dá verdadeiramente. Ou então, as dádivas de Deus para mim têm que ser minhas, porque Ele as deu a mim. Qualquer pensamento claramente relacionado com a ideia para o dia de hoje é adequado. De fato, podes te surpreender com o grau de compreensão relacionado ao curso que alguns dos teus pensamentos contêm. Deixa-os vir sem censura, a menos que aches que a tua mente está apenas divagando e que tenhas deixado pensamentos obviamente irrelevantes interferirem. Podes também alcançar um ponto onde absolutamente nenhum pensamento pareça vir à tua mente. Se tais interferências ocorrerem, abre os olhos e repete o pensamento mais uma vez, olhando vagarosamente ao teu redor. Fecha os olhos, repete a ideia mais uma vez e então continua a buscar em tua mente os pensamentos relacionados a ela. Lembra-te, contudo, que nos exercícios de hoje não é apropriado examinar ativamente os pensamentos relevantes. Tenta apenas recuar, deixando-os vir. Se achares isso difícil, é melhor passares o período de prática alternando entre lentas repetições da ideia com os olhos abertos e depois com os olhos fechados, ao invés de tensionar-te para achar pensamentos adequados. Não há limite para o número de períodos curtos que seriam benéficos para a prática de hoje. A ideia para o dia é um passo inicial no processo de reunir pensamentos e ensinar-te que estás estudando um sistema unificado de pensamentos, no qual nada que seja necessário está faltando e nada contraditório ou relevante está incluído. Quanto mais repetires a ideia ao longo do dia, tanto mais frequentemente estarás lembrando a ti mesmo que a meta do curso é importante para ti e que não a esqueceste. Eu estava lendo, né, e me dei conta que a gente já leu essa lição da última vez. E nós estamos relendo de novo, o que é sempre bom. Vamos lá, aqui tem já as pessoas entrando. Está falhando, algumas pessoas estão dizendo que está falhando com todo mundo, será? Doris Prado, está falhando, Dulce aqui também, e Marilene Rebelo também, está falhando com todo mundo? Mas o que está falhando? É a transmissão? Será que eu desligo e volto a entrar? Então, eu vou desligar, atenção, vou desligar e vou voltar a entrar. Vamos lá, vamos ver se isso resolve. Estou desligando para voltar a entrar, hein? E agora eu não sei sair. Ok,
Entrei de novo. Vamos ver se melhorou. Me avisem, por favor. Melhorou? Melhorou a transmissão? José Costa, melhorou? Não melhorou. Então, não sei. O que vocês sugerem? A imagem está parando? O sim quer dizer que melhorou? Som e imagem ok, Marisa Paz? Ok. Lição 43. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um tributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre em tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Ih, meu Deus, parou de novo? Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Várias pessoas dizendo aqui que uns o som parou, outro que está normal. Não sei. Vamos tentar. Feita pelo Filho de Deus, tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus, com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade, a sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. Gente, está um entardecer aqui maravilhoso. Está santificado. Eu vou tentar desligar aqui um instantinho e virar vocês ali só para darem uma olhadinha no que eu estou vendo aqui da janela. Deu para ver? Deu para ver um pouquinho? Vou levar vocês um minuto aqui para fora, para vocês verem a bênção. Tá dando para vocês verem a bênção do visual aqui?
Ok. Só um recreio. Deu para ver, né? Que bom. É demais, né? Esse é o lugar santificado que eu moro. Então, voltando. Tá legal a transmissão agora? Que bom. Que bom que vocês gostaram. Voltando. Vocês sabem qual é a diferença entre a visão e a percepção? A percepção é aquilo que a gente vê e interpreta através dos 5 sentidos e das nossas crenças. A visão é outra coisa. A visão não tem a ver com os 5 sentidos. A visão vem do nosso ser, que é o que nós vamos ter. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele. Porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. O mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início destes períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é a minha fonte. Eu não posso ver esse computador a parte de Deus. Deus é a minha fonte, eu não posso ver fulano a parte de Deus. Deus é a minha fonte, eu não posso ver esse entardecer maravilhoso a parte de Deus. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é a mais longa, fecha os olhos. Repete a ideia de hoje mais uma vez e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como eu me vejo através dos olhos do perdão, eu vejo o mundo abençoado, o mundo pode me mostrar a mim mesmo, eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenham uma relação óbvia com a ideia, mas não devem estar em oposição a ela.
Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te achas durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é a minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Gente, isso começa a mudar tudo na vida da gente, inclusive a reação do mundo a nós, a reação dos outros a nós. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente àqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia dessa forma: Deus é a minha fonte, e eu não posso ver isso a partir dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim da tua função. Ou seja, Deus é a minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Vamos ver aqui como é que vocês estão. Está todo mundo vendo? Consertou a imagem? Está tudo certo, né? Que bom. Bom, está aqui a Marisa Paz tinha me lembrado para eu contar a historinha, a minha história com o curso em Milagres. Um curso em Milagres. A minha história com o curso em Milagres começou num momento da minha vida, e eu acho que todo mundo passa por esses momentos. Muito difícil. Eu estava separada do Billy, eu estava... Ih, diz que sumiu a imagem. Eu estava separada do Billy, eu estava num momento financeiro terrível, eu tinha uma fábrica de roupa, e era um momento que nós estamos entrando num parecido agora, né, de desvalorização da moeda constantemente. Enfim, eu estava cheia de carta de crédito que eu exportava pela CIA, e da noite para o dia houve uma desvalorização, tudo que eu tinha virou pó, não valia mais nada. Enfim, separada, dura. A única coisa que eu tinha era a minha faculdade na UFRJ, que era gratuita, que era o meu lugar de fuga. Eu ia fazer física para fugir de tudo, do inferno que estava a minha vida. 4 filhos lindos, lourinhos, maravilhosos, que estavam se tornando adolescentes, sujos, malcriados, como todo adolescente. Eu não sabia o que fazer. Enfim, houve um momento em que eu pensei seriamente em me matar. Mas aquela coisa assim séria, uma coisa, quando eu digo séria, fria, calculada, o momento, a hora, e como fazer isso
de uma forma que não prejudicasse meus filhos. Desisti da vida. 80, eu sou de 40, isso eu estava com 79, 80. Eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos. Pois bem, a física já estava me dando alguns insights. E quando o despertar começa, ele nunca começa sozinho, né? Começa uma coisa atrás da outra. E aconteceram 3 coisas simultâneas. Primeiro foi um grande insight que eu tive numa aula de física no fundão. No meio daquela garotada, eu era a pessoa mais velha e, portanto, tinha uma relação com o professor já de igual para igual. Eu tive um grande insight e voltei para casa absolutamente tonta com isso. A segunda foi um aleijado que me parou no meio da rua. Eu estava chorando dentro do carro, parada num sinal, e ele me segurou pelo braço. Era um homem sem pernas. Ele estava num rolimã. Naquela época a gente andava com o vidro do carro abaixado. Ele me segurou pelo braço, apontou para o céu, que estava lindo. Ele disse: moça, não chora. Esse céu azul é seu também. Naquele momento eu me senti a pessoa mais mesquinha do mundo. Jovem, num carrão, por mais que eu tivesse cheia de problemas e dificuldades, estava inteira com saúde, e aquele homem sem pernas, imundo, sabe Deus onde ele morava, rastejando entre os carros no rolimã, tinha tido amor suficiente para parar e, de repente, consolar uma dondoca. Olha, foi um tapa na minha cara. E a terceira coisa foi que uma amiga minha, que tinha sido minha companheira até de apartamento em Paris, quando a gente estudava lá, num prédio de estudantes, Gilda Grilo, que era terapeuta nessa época do Fischer Hoffmann, e ela tinha voltado dos Estados Unidos com esse livro em inglês e trouxe um para mim e disse: Ana, eu quero te dar, isso aqui é uma maravilha, eu acho que você vai adorar. E eu comecei a ler e caí dura para trás. Por quê? Porque tinha tudo a ver com a física e com um grande insight que eu tinha tido na faculdade. Eu deixei a religião católica muito cedo, logo depois do colégio, no colégio ainda. E comecei a questionar uma série de coisas. Então eu fui Rosa Cruz, eu frequentei o budismo muito tempo, fui espírita há anos, eu saí buscando respostas que eu precisava em função de um evento que eu tinha tido na infância e que o colégio Sacré-Cœur de Maria não me deu, os padres não me deram a resposta, ninguém me deu a resposta. Enfim, o fato é que eu comecei a ler o Curso em Milagres, comecei a ler o texto, depois passei para o manual dos professores, e a Gilda disse: vamos fazer um grupo, vamos começar a traduzir esse material. E eu topei na hora participar do grupo. Enfim, começamos um grupo de tradução que acabou, alunos começaram a vir de todos os lados, parte na minha casa, parte na casa dela, porque aí já era muita gente, e a gente traduzia e trocava as traduções. Uma das nossas colegas trabalhava na Xerox, então ia xerocando material e a gente distribuía essas apostilas gratuitamente, que acabaram sendo distribuídas pelo Brasil inteiro, uma coisa louquíssima, louquíssima. Como isso explodiu feito uma pólvora. Cada reunião que a gente fazia do curso, o meu sempre foi às quintas-feiras, tinha a correção da tradução da lição anterior e a gente traduzia uma nova. E assim foi durante anos. A Gilda largou logo depois, porque ela
foi para um grupo SUF, e aí abandonou o curso em Milagres, deixou umas alunas fazendo, e eu continuei na minha casa, fervilhava de gente, começou a entrar gente que sabia inglês, que ajudava, e gente que queria só ouvir, que queria ajudar no português, enfim. Tinha dias que tinha 100, 200 pessoas na minha casa, e eu acho que muitos de vocês se lembram isso na Casa do Horto. Foi quando a gente começou. Enfim, eu comecei a fazer os exercícios. O que eu posso dizer? Logo em seguida, eu tinha saído do inferno e entrei no paraíso. Minha visão do mundo, de mim, do outro, mudou completamente. O curso em Milagres fez um milagre na minha vida no primeiro ano. Voltei com o Billy, voltei com meu marido, os meninos ficaram ótimos, enfim. Comecei a trabalhar, minha agenda lotou, a fábrica foi comprada por outra pessoa, enfim, mudou tudo. Eu terminei os primeiros 365 exercícios em 1 ano e meio. Ou seja, às vezes eu pulava, esquecia 2 dias, 3 dias, uma semana, parava, recomeçava de onde eu tinha parado. Eu fiz religiosamente até 2007, 2008, o curso em Milagres. Toda semana, estivesse doente, estivesse com febre, estivesse resfriada, chuva torrencial, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1990, em 90, eu acho, 85, 90, a Gilda me telefonou um dia. E nesse meio tempo, a história da publicação disso aqui. Eu fiquei tão encantada logo que ela me deu o livro, e a Gilda disse, puxa, vamos publicar isso no Brasil, a gente está traduzindo, não sei o quê. E ela mandou uma pessoa, uma aluna dela, que ia para os Estados Unidos, tentar falar na época com a Judith Scott, que a Helen Schuckman tinha morrido há pouco tempo, e a Judith Scott tinha feito uma fundação, a Fundação da Paz Interior, e ela tinha o copyright para editar o livro. E o Bill, que era quem tinha datilografado o curso para Helen e ajudado ela, estava vivo ainda. Enfim, foram 2 alunas. A Gilda tentou conseguir esse copyright para traduzir para o português e para ter o direito de publicar, não conseguiu. Mandou 2 alunas, uma Ana Maria, uma outra também, ninguém conseguiu. Eu disse, sabe do que mais? Eu vou lá. Eu vou e vou. Bom, eu cheguei lá, sabe Deus por que milagre, fui recebida divinamente bem pela Judith. Ela era casada ainda com Robert Scott. O Robert foi um amor, me deu de cara a autorização para publicar no Brasil. Eu acabei super amiga do Bill, fiquei hospedada, aliás, na casa dele, tudo isso em Tiburon, na Califórnia. Fiquei hospedada na casa dele 2 vezes. E, enfim, todo mundo morando em casinhas ali, uma graça, Tiburon. O Jerry Jampolsky trabalhando com isso, fazendo um trabalho maravilhoso de cura isso é meu cu, conhece barulho, de cura com crianças. A Márcia Azevedo, uma amiga minha, tinha feito um estágio com ele, trabalhou também com ele. Assim, isso foram os primórdios. Eu voltei para o Brasil e dei de presente para a Gilda, porque eu não tinha o menor interesse em publicar ou me meter na parte comercial do livro. E dei para a Gilda e acabou que o tempo passou, ela não usou, e acabou passando isso para uma aluna, Lilian Paz. Ela me telefonou um dia e disse, olha, a Lilian Paz vai ser contratada, vou enviar ela para tentar ser contratada lá, para traduzir, ela é uma tradutora profissional, para traduzir o material e editar o livro. O que, é que você acha? Eu disse, maravilha, manda, porque nós já estamos com as apostilas rolando o Brasil inteiro, mas uma tradução amadora, claro, cheia de erros, enfim.
Mas assim mesmo funcionava para todo mundo. A Lilian voltou em 95 com este livro, uma tradução primorosa, que até hoje é a tradução usada, e infelizmente eu acho que ela cometeu um erro, ela achou que aqui funcionaria como o Brasil, vendeu o livro, enfim, pelo correio, ela mesma, e aqui o mercado de livros não funciona assim. Então, aqui foi sempre muito complicado, desde que veio o livro impresso, foi muito complicada a venda. A Lilian penou, sofreu muito para vender, ficou encalacrada, perdeu dinheiro, enfim. Até hoje tem um karma nisso aí que não funciona. Essa venda, a gente procura o livro, não tem, cada hora passa para um, passaram a perna nela, ela conta, tem um livro dela que ela conta essa história, que aí é o drama dela. O meu, eu continuei dando simplesmente as minhas reuniões gratuitas, sempre fiz questão de dar esse trabalho no Rio ou em São Paulo, gratuitamente. Durante muito tempo, eu pegava um avião, saía, quando eu morava em São Paulo, saía de São Paulo, ia para o Rio, dava o curso, ou saía do Rio, pegava um avião, ia para São Paulo, dava o curso. Foi um... Mas valeu todo esse esforço. Valeu muito, valeu muito. Eu parei de dar o curso em Milagres, e algumas pessoas me perguntam por que eu parei, quando eu encontrei o Ho Oponopono. Eu já estava me mudando para Bocaina, estava vindo para cá, ainda comecei, saía uma vez por semana ainda para dar o curso, viajava para dar o curso, mas aí começou a ficar um rolo de venda de livro, e as pessoas começaram a formar grupos de professores aí que eu nem conhecia pelo Brasil, e cobrando para ser professor. Meu Deus do céu, olha, eu honestamente, eu estou nisso desde 80. Até hoje cometo erros brutais. Então, como é que eu posso ser professora disso aqui? De jeito nenhum. O livro inteiro, o tempo todo, o livro fala que somos professores e alunos, ou seja, somos absolutamente iguais o tempo todo. Por quê? Eu estou lendo isso aqui para vocês e eu estou aprendendo junto, mas estou aprendendo mesmo, porque a gente esquece. Olha, eu fiz 18 vezes do primeiro exercício ao 365. Cada vez minha vida foi ficando melhor, melhor, eu não tenho isso para me queixar. Nesses anos todos eu tenho duas coisas para me queixar que foram erros meus. Meus. E aí eu vivi as consequências. O resto do tempo, foi a mulher mais feliz do mundo. Esse herpes aqui que eu tô, eu acho que foi a única doença que eu tive nesses 40 anos. Uma coisa louca, 35. Enfim, porque minha saúde ficou perfeita. Agora, eu não consigo ver mais nada sem vir este pensamento que a gente acabou de ler. Ou seja, sem ver aquilo ali como uma manifestação do sagrado. Até a Dilma, Lula, a quadrilha que está no nosso país, é uma quadrilha no comando do país, faz parte. Claro que entra na justa indignação, claro que a gente tem que tentar melhorar e tentar tirá-los, enfim. Mas esta luta, este engano, esse esforço, isso é o atrito que faz a luz, que traz a luz. Então, é parte. Eu não deixo, por mais que eu queira que os culpados aí paguem pelos seus erros, no sentido de perderem o poder e cederem o lugar para outros, eu não consigo ter raiva. E quando eu tenho, é por muito pouco tempo. Em seguida, eu já estou pedindo perdão. O que não faz de mim
uma gota sequer melhor do que você. É só a lembrança do Curso em Milagres. Então, eu sou gratíssima a esse livro. O Ho Oponopono é uma glória, porque o Ho Oponopono é o resumo disso aqui. É o resumo desse livro inteiro. O Eu Sinto Muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Obrigada. Isso é o resumo de um Curso em Milagres. Tudo que a gente está aprendendo aqui é o eu sinto muito, que é o teu ego dizendo para o teu ser. Por favor, me perdoa. Mais uma vez eu dei uma mancada aqui. Mais uma vez escorreguei, mais uma vez esqueci. Mais uma vez julguei. Por favor, me perdoa. É o teu ego falando com você. Eu te amo, invocando o amor. Obrigada, agradecendo. Agradecendo o tempo inteiro. Então, aqui nós estamos fazendo um Ho Oponopono detalhado. Tem uma outra coisa que eu queria falar antes de partir para esse outro exercício aqui. Sempre que você puder, faça às quintas-feiras, às 7h30. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele dizia isso, eu estarei presente. Então, a força de um grupo é uma coisa imensa que a gente não tem noção. Então, quando você depois revê, porque não pôde, tinha um compromisso aqui e ali, se rever sozinho, é ótimo. Mas a força de nós aqui reunidos, em nome dele, gente, é uma coisa muito poderosa. Nesses anos, lá em São Paulo a gente chegou a ter, acho que alguns aí se lembram, lá no Pueridomos, nossa, depois no Pacaembu a gente tinha 400, 500 pessoas em cada reunião. Aconteceram milagres, milagres, milagres na vida de várias pessoas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui tem horas que tem gente que está sem som, que está sem imagem. Meu Deus do céu, outros normal. É assim. Então vamos para outra lição. Lição 44. Então a minha história, Marisa Paz, que me pediu aí para contar, a minha história com o curso é essa aí, tá? Lição 44. Deus é a luz na qual eu vejo. Hoje continuamos a ideia para o dia de ontem, acrescentando a ela uma outra dimensão. Não podes ver na escuridão e não podes fazer a luz. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Mas luz reflete a vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir, mas luz e vida têm que ir juntas, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora. Tu não vês fora de ti mesmo. E o equipamento para ver não está fora de ti. A luz que faz com que o ver seja possível é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Hoje, vamos tentar alcançar essa luz. Com esse propósito, usaremos uma forma de exercício já sugerida anteriormente, que utilizaremos cada vez mais. É uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada e representa uma das metas principais do treinamento mental. Ela requer precisamente aquilo que falta a uma mente sem treino. Mas, se tu has de ver,
esse treinamento tem que ser realizado. Faz pelo menos 3 períodos de prática hoje, com 3 a 5 minutos de duração em cada um. Mais tempo é altamente recomendável, mas só se achares que o tempo está passando com pouca ou nenhuma sensação de tensão. A forma de prática que usaremos hoje é a mais natural e a mais fácil no mundo para a mente treinada, do mesmo modo como parece ser a mais antinatural e a mais difícil para a mente sem treino. A tua mente não é mais totalmente sem treino. Estás pronto para aprender a forma de exercício que usaremos hoje, mas podes achar que vais encontrar forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto praticas deste modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebida através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno. Se puderes deixar o teu ego de lado, por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua oposição, os seus medos, são sem significado. Podes achar útil lembrar a ti mesmo, de vez em quando, que alcançar a luz é escapar da escuridão, seja o que for que possas acreditar ao contrário. Deus é a luz na qual vês. Estás tentando alcançá-lo. Começa o período de prática repetindo a ideia de hoje com os olhos abertos e fecha-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes mais. Em seguida, tenta ir fundo na tua mente, soltando todos os tipos de interferência e intrusão, te aprofundando em quietude e passando por eles. A tua mente não pode ser detida nisso, a menos que escolhas detê-la. Ela está apenas seguindo o seu curso natural. Tenta observar os pensamentos que passam pela tua mente sem envolvimento e desliza por eles em quietude. Embora não se recomende nenhuma abordagem em particular para essa forma de exercício, o que é necessário é um senso de importância do que estás fazendo, do seu valor inestimável para ti, e uma consciência de que estás tentando algo muito santo. A salvação é a tua realização mais feliz. É também a única que tem qualquer significado, porque é a única que tem absolutamente qualquer utilidade real para ti. Se surgir resistência, sob qualquer forma, faz uma pausa longa o suficiente para repetir a ideia de hoje, mantendo os olhos fechados, a menos que estejas ciente de medo. Nesse caso, é provável que aches mais tranquilizador abrir brevemente os olhos. Contudo, tenta voltar aos exercícios com os olhos fechados assim que possível. Se estás fazendo os exercícios corretamente, deves experimentar uma sensação de relaxamento e até mesmo um sentimento de estar te aproximando, se não de fato, entrando na luz. Tenta pensar em luz, sem forma e sem limites, ao passares pelos pensamentos desse mundo. E não te esqueça de que eles não podem prender-te ao mundo, a menos que lhes dê o poder de fazer isso. Repete a ideia frequentemente ao longo do dia, com os olhos abertos ou fechados, como te parecer melhor no momento. Mas não esqueças, acima de tudo, estejas determinado a não esquecer hoje que Deus é a luz na qual eu vejo.
Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é tão importante, mas agora traduzindo um pouquinho para a física. Deixa eu ver se vocês continuam vendo. Ok. Acho que está todo mundo vendo, né? Ok. Então vamos lá. Hoje continuaremos com a ideia anterior, acrescentando a ela uma outra dimensão. Atenção, não podes ver na escuridão e não podes fazer a luz. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Minutinho. Desculpa, não tem mais ninguém para atender. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Mas luz reflete a vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir, mas luz e vida têm que ir juntas, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Aqui é que eu queria chegar. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora. Tu não vês fora de ti mesmo, e o equipamento para ver não está fora de ti. A luz que faz com que o ver seja possível é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Então vamos lá, é isso aqui que eu queria explicar. Dentro da física atual, a gente já sabe que a gente não vê aqui com o olho. A gente vê com a informação que a gente tem aqui dentro. Ou seja, você vê com o teu sistema de crenças, que fica no teu cérebro, que está nos teus neurônios. O olho é apenas a entrada da energia da luz, que imediatamente aqui é reconhecida. Ora, que parte é essa do cérebro que consegue, que tem luz, ao ponto de projetar fora o filme da nossa vida, o filme do que nós estamos vendo, o filme daquilo que a gente acredita que é. Porque o meu mundo é completamente diferente do seu mundo. O mundo que eu projeto é completamente diferente do mundo dos meus filhos. Meus 4 filhos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, projetam mundos completamente diferentes. Porque cada um, além de ter um sistema de crença diferente do outro, porque cada um absorveu as informações de uma forma única, cada um interpreta as informações que recebeu de uma forma única também. Consequentemente, cada um vai projetar a sua vida, o seu mundo, com a sua luz. Então, a luz não está aqui fora. A luz desse céu que eu mostrei para vocês não está aqui fora. É a luz que eu vejo e projeto e compartilho com vocês. Da mesma forma que a luz que você vê, você projeta e compartilha comigo. Estamos compartilhando. Agora, cada um que viu o que eu mostrei ali interpretou de uma forma completamente diferente da minha. E não tem melhor ou pior. Atenção, cada um de nós, seja o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, seja o santo, seja o Cristo, somos parte de um grande todo. E estamos projetando. O nosso erro é que nós acreditamos na nossa projeção. A gente acredita no nosso filme,
filme que nós estamos projetando, e a gente quer forçar o que está aqui do lado a acreditar também, pô, a fazer com que ele veja o mesmo filme que você. E ele não está vendo. Ele está vendo outro filme. Ele está vendo o filme dele. Alguns pontos a gente vê em comum, mas cada um está com a sua luz. E essa luz de cada um de nós é que faz o arco-íris, é que faz a vida, é que faz a criação. Somos um. Então, essa lição ou essas lições estão tentando colocar o teu ego no lugar dele. Não é acabar com ele, não. É colocar ele no lugar dele, mas em contato com a tua luz, que é a tua verdade. Muda tudo. O comportamento do ego começa a mudar. Olha, eu melhorei um pouquinho depois de 35 anos fazendo isso praticamente todo dia. Deu para melhorar um pouquinho. E os meus filmes filmes de terror passaram a ser filmes ótimos. Então, olha, se tem um trabalho que eu aconselho, é o curso em Milagres. Seja aqui, seja. Hoje em dia tem vários professores, cada um melhor do que o outro, do curso em Milagres. Façam sem professor, porque não precisa. Faz sozinho, se for o caso, mas faça. Curso em Milagres, o Ho Oponopono, são ferramentas indispensáveis para a nossa felicidade. Não esqueçam isso. Então, Deus é a luz na qual eu vejo. Olha, já vamos parando por aqui, porque a próxima é a lição 45 da próxima aula. Eu vou parar porque quando eu falo muito, o finzinho do herpes, que já está muito melhor, começa a dar umas pontadinhas. E já está começando a me dar umas pontadas, que eu já estou dando pulinhos aqui. Olha, então, novamente, se você não tiver adaptado aqui ao horário, não tiver legal para você e você quiser, entra aí na internet, um curso em Milagres. Tem várias pessoas dando curso via internet. A própria Lilian Paz está dando. Tem gente à peça. Faz. Procura fazer em grupo. Reúne 2 ou 3 na tua casa e leia. Ninguém precisa de professor, porque somos todos alunos. Estamos o tempo inteiro trocando informações, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, reúna 2 ou 3 na tua casa, começa a ler o livro, troca 40 minutos, 1 hora, é o suficiente, uma vez por semana. Eu queria agora pedir muita luz, mas muita luz para o nosso congresso. Eu queria pedir muita luz para o nosso Brasil, tem muita gente sofrendo. Vamos pedir, vamos mandar a luz daqui de dentro. Vamos olhar para essas pessoas que estão no poder, que estão tão cegas, elas não estão se dando conta de que vão receber de volta todo o sofrimento que estão causando. Portanto, coitadinhas, vai ser uma barra o que essas pessoas vão viver. Então, muitas já estão vivendo. Então, vamos mandar luz para elas entrarem em contato com essa luz aqui dentro, com a luz de Deus, com a luz do um que nós somos. Vamos mandar a nossa luz, vamos entrar em contato. Esquece o teu ego, esquece se você é PT, se você não é, se você é da direita, da esquerda. Esquece tudo isso. Esquece os teus julgamentos sobre essas pessoas. Vamos mandar luz para elas. Daqui a pouco a gente no Facebook mete bronca nelas de novo. Mas nesse momento, vamos mandar luz para elas acordarem. Luz para o planeta.
Deus é a luz na qual nós vemos. Vamos procurar essa semana olhar para tudo com a luz de dentro e não o filme que a gente projeta. Uma boa noite para vocês, muito obrigada e fiquem com Deus. Vamos ver se essa transmissão melhora e se alguém tiver aí uma outra ideia, sem ser o YouTube, algo que funcione melhor e que seja gratuito, avisa. Um beijo para todos.